Muito bom dia ou muito boa tarde, caros conferencistas, caros participantes. É uma honra enorme estar aqui hoje enquanto moderadora deste brilhante painel de conferencistas renomados, neste momento histórico e que estamos a viver, neste momento de crise mundial da pandemia da Covid-19, que nos tem obrigado a reinventar novas possibilidades para que possamos, apesar do distanciamento físico, continuar conectados com o mundo. Aproveitamos para agradecer à direção da IPA por esta oportunidade de estarmos aqui, com o objetivo de partilhar vivências e saberes, construir conhecimento e, ao mesmo tempo, estreitar laços de amizade. Esta conferência surge na sequência de um ciclo de seminários virtuais especiais propostos pela direção da IPA e hoje teremos palestrantes especialistas em psicanálise e outras áreas ligadas à arte, provenientes de diferentes países de língua portuguesa, que irão partilhar connosco as suas vivências durante a pandemia e as suas reflexões sobre o futuro. Como criaremos o amanhã? É esta questão que serviu de mote a esta conferência, que convida-nos a uma reflexão acerca deste momento anormal que estamos a viver, onde o mundo passou a ser palco, um palco repleto de cenários de sofrimento, de perdas de vidas humanas, de perdas de alguns direitos fundamentais já conquistados. Temos sido assolados pela inquietação da incerteza, de não sabermos como e quando será o amanhã. O mundo tornou-se um cartaz mundial sem espectadores, um palco onde todos nós passamos a ser atores, desafiando a nossa humanidade, desafiando-nos a dar significado a esta vivência de um novo traumatismo histórico coletivo. Esta conferência será uma oportunidade de darmos palavra ao silêncio, à subjetividade da violência externa e interna desta pandemia mundial. Durante esta conversa, vamos saber como estão a reagir os psicanalistas, quais são as suas respostas numa perspectiva de presente e futuro, qual o papel da poesia, da escrita e da arte, de uma maneira geral, na elaboração criativa e humanista desta situação. E teremos a oportunidade, assim, de dialogar na língua de Camões, com representantes de países lusófonos como Brasil, Angola, Portugal e Cabo Verde. Agradeço mais uma vez a participação de todos e passo a explicar muito rapidamente como é que será organizado este nosso seminário. Portanto, será dividido em duas partes. Numa das primeiras partes, portanto, iremos ouvir os palestrantes, cada um tem cerca de 10 minutos para apresentar a sua comunicação. Na segunda parte, os palestrantes irão interagir entre si, comentando as falas de cada um. Seguidamente, passaremos, portanto, a analisar as questões que serão colocadas pelos nossos participantes, que poderão colocar questões ao longo de todo o seminário, mas que apenas serão respondidas na parte final deste seminário. Iremos pedir aos nossos participantes também para serem breves nas suas questões, para que os nossos conferencistas possam ter a oportunidade de analisar, portanto, a grande maioria das questões. E, posto isto, portanto, passarei a apresentar a nossa primeira palestrante, doutora Luísa Branco Vicente, a quem tenho a honra e o prazer já de conhecer. A doutora Luísa, portanto, ela é médica, psiquiatra e pedopsiquiatra, doutorada em Psiquiatria e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Lisboa, é presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, cofundadora e vice-presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo, cofundadora e presidente da mesa da Assembleia da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, professora de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, responsável por vários cursos de pós-graduação, autora de diversos artigos científicos e coautora de diversos
livros. O currículo é extenso. Eu espero, doutora Luísa, ter feito um resumo justo deste seu brilhante percurso. E, portanto, a partir de agora, passava a palavra à doutora Luísa, que, relembro mais uma vez, tem cerca de 10 minutos para a sua comunicação. Muito obrigada. Obrigada, Zaida. Gostava de começar por cumprimentar e saudar todos o NEI, o Água Lusa, portanto, todos os colegas que nos estão a assistir, e um agradecimento muito particular à IPA por nos ter dado esta oportunidade de fazermos o primeiro webinar de língua portuguesa e ainda felicitá-los por este grande movimento que tem gerado e que nos tem, penso que todos nós, psicanalistas, ajudado imenso com estes webinars. Uma palavra muito especial para a Água Lusa, que eu acho que através da sua atividade artística nos vai contando um pouco da sua história, refletindo sobre as suas memórias como ser humano e como ativo defensor da democracia. Bom, eu se calhar ia apetecer-me, portanto, começar por vos falar um bocadinho numa sessão que tive anteontem com uma criança, portanto, e que eu acho que, enfim, continuo a achar que é com os poetas, com as crianças, que se calhar nós conseguimos expandir mais o nosso universo mental. Mas este menino dizia-me anteontem, numa sessão, contava-me uma história, e dizia como o mundo se tinha transformado, e dizia-me ele era um mundo humanoide. E a sua descrição era que estes humanoides tinham se transformado em caras só com olhos. Que o vírus tinha nascido de um bebê, que ele chamava SCP-2030, e depois explicava-me que era o SCP, o nome era esqueci-me do outro nome, Segurança, Cuidado e Proteção. Mas que depois este bebê tinha ficado muito zangado e tinha começado a contaminar todos os que tocavam. E tinha se tornado um bebê mau. Depois viajou na máquina do tempo e foi buscar gladiadores aos confins romanos para prender aquele terrível bebê. Enfim, a história continua por aqui. E eu acho fantástica esta possibilidade, efetivamente, que quer as crianças, quer os artistas, com esta sua linguagem imaginativa, nos contam histórias que às vezes nós não somos capazes de narrar. Obviamente, o que é isto, estas caras só com olhos aqui, nenhum de nós ainda se habituou, através de ter que usar a máscara. E depois dizia-me logo no princípio da sessão outra coisa fantástica, que era assim, esta ideia tem-me estado a bater na cabeça. Isto fez-me lembrar, obviamente, o conceito do dia, que alguns de nós, portanto, também conhecem, um pensamento à procura de um pensador, porque, efetivamente, esta realidade bateu-nos na cabeça e obrigou-nos a pensá-la para, de alguma forma, sobrevivermos. A pandemia, como a Zaida já também sintetizou, de alguma maneira surgiu, alastrou-se vertiginosamente, apanhando de alguma forma o transporte de livre e intensa viagem em que muitos de nós se deslocavam num ritmo extremamente frenético. Surge o corona, desconhecido e enigmático, trazendo-nos uma única alternativa, que era o confinamento, o distanciamento social e a proteção através das máscaras. Aqui eu preciso pôr uma palavra já, portanto, em relação a este distanciamento social que tanto tem sido dito, efetivamente nós temos que ter um distanciamento físico, porque eu penso que foi exatamente o não distanciamento social que nos permitiu sobreviver e aí, portanto, uma grande palavra, portanto, para os artistas que tanto nos ajudaram neste tempo para que não ficássemos menos sós. Eu acho que é também nestas diferenças de linguagem que se traduzem os símbolos e onde nós, psicanalistas, talvez possamos, ou podemos com certeza, atuar também preventivamente. São pequenas nuances, mas são extremamente importantes. Enfim, na discussão surgiu, por exemplo, o papel das escolas, como é que está a ser transmitido neste momento o ensino às crianças, enfim, por aí fora. A máscara, de alguma maneira, e voltando a ela, que não fazia parte do nosso cotidiano, torna-se de alguma forma, neste momento, quase o nosso objeto de angústia. Portanto, ou seja, usamos-la da mesma forma como estamos a lidar com a situação. Por um lado é um objeto salvador, mas por outro lado é qualquer coisa de invasor e muitas vezes quase pessoalmente, e certamente muitos de nós, penso de nós, nunca mais. Obrigou-nos a outras coisas, obrigou-nos, por exemplo, quase a ver o mundo ao contrário, neste sentido, mesmo tria mental, em que de repente são os idosos que têm que proteger as crianças
Enfim, no início eu lembro-me que se falava que o vírus até era democrático, atingia todo. Nós sabemos que não é tão democrático assim, que infelizmente atinge mais uns do que outros, no sentido em que, se calhar, as condições sanitárias exigidas, nem todos temos possibilidades de as cumprir, ou até pensando no confinamento e na forma como cada um de nós viveu esse confinamento. Enfim, pensem nós que certamente num certo conforto dos nossos apartamentos, que não é exatamente o mesmo para que muitos estão igualmente confinados. Portanto, dia após dia, à medida que a situação evoluía, a situação foi-nos mostrando como a globalização, a fraternidade e a cidadania mundial, como se foram desmontando em peças de individualismo territorial e político, onde as ideologias darwinianas ressurgiram, mostrando nas democracias as suas imensas fragilidades. Nós passamos de gente viajada em Portugal, e estou a pensar aqui os primeiros casos que têm a ver com as idas à neve, em Carnaval, etc. Estou-me a lembrar de uma grande perda que tivemos no estudo, para o vírus passar a atacar os mais frágeis socialmente, os mais idosos e os mais necessitados de cuidados. Enfim, dos idosos nós não podemos esquecer, obviamente, também os lares. Por outro lado, esta situação pandémica tem vindo a revelar de forma muito intensa alguns aspectos que, embora já intuídos e mesmo conhecidos, têm ganho imensas formas. Estou a pensar, nomeadamente, na dicotomia saúde e economia, liberdade imaginativa e criativa versus trabalho e racionalidade, prazer e consumismo, enfim, e poderíamos citar muitas outras. A dicotomia saúde e economia tem sido uma das mais usadas, criando dois sistemas de argumentos em vários sítios do mundo. Enfim, nós aqui em Portugal somos muito sensíveis ao que se está a passar, obviamente, no Brasil. Sabemos que não há saúde sem economia, nem economia sem saúde. Isto levanta a questão do facto de selecionar de Freud e Bion, onde os conceitos se referem ao conhecimento da realidade, tanto externo quanto interno, e à capacidade de selecionar o que é mais importante e fundamental, e como isto muitas vezes, portanto, não é feito. Pensando um pouco nas novas tecnologias que têm permitido que a nossa vida relacional e profissional se tenha mantido, numa consistência de saúde e economia, ou se quisermos saúde mental e social, ou seja, saúde individual e social, melhor, tem sido usado como uma espécie de objetos bizarros, ou seja, transformados em símbolo da perda, do medo, da distância e da angústia, que é exatamente o contrário do que nós entendemos no sentido da criatividade. Por outro lado, também, e acho que realmente é comum a todos nós, assistimos com uma grande mágoa a retomada, a perda de solidariedade mundial que estamos assistindo, as guerrilhas políticas colonialistas, o enfraquecimento das estruturas institucionais já anteriormente fragilizadas. Paralelamente a isto, e como um fator de grande esperança, também assistimos a movimentos de solidariedade sem reciprocidade financeira por parte de associações, de grupos profissionais, aos diferentes níveis, das pessoas individualmente. Pensamos também que os psicanalistas, os técnicos de saúde, no meio geral, os artistas nas diferentes partes do mundo, se têm confrontado com problemas semelhantes e diferentes, em vários sítios, e que têm procurado, através da criatividade, manter uma unidade no sentimento de coesão e de pertença ao mundo do vínculo e da relação. E acho que isto são muito sensíveis e certamente muito importantes. Eu tenho novamente citar um bom exemplo, estas reuniões organizadas pela IPA, nos têm ajudado tanto a partilhar as nossas dúvidas e inquietações, e se calhar a maior parte de nós as acompanham desde o início, como apesar de tudo. Portanto, estas reuniões têm vindo a tomar uma outra forma. Dos primeiros que só falavam, enfim, os colegas só falavam das suas angústias, visto que estávamos todos intoxicados por aquela agressão que tínhamos sido surpreendidos. Portanto, em Portugal, o confinamento iniciou-se em meados de março e levantou-nos a questão de como é que nós, psicanalistas, enquanto instituição de psicanálise, poderíamos intervir na sociedade civil, mantendo a nossa identidade. Atrevemos ao desconhecido e, através de uma única conversa, numa única chamada telefónica, em condições de anonimato e de neutralidade, acolhermos e transformarmos o sofrimento psíquico que nos ligava.
criámos uma linha de apoio, uma rede de apoio gratuita, que chamamos Vira de Solidariedade, onde 73 profissionais de saúde participaram de forma anónima, a parte do seu trabalho profissional e institucional, e até agora nós recebemos cerca de 2.030 chamadas. Eu acho que a melhor forma de avaliar um trabalho é certamente por aquilo que o outro também vai sentindo e vai nos dando feedback dele. E o facto de as pessoas irem sendo aconselhadas por outras redes telefónicas, outros profissionais de saúde e, fundamentalmente, por quase todas as pessoas que nos ligam, no fim, nos dizerem muito obrigado. E nós sentimos que fizemos alguma coisa. Eu acho que isto é a melhor forma de avaliarmos o nosso trabalho. Tivemos o apoio da Alpes, acho que é importante dizê-lo, o que nos permitiu, portanto, de alguma maneira, termos chamadas a custo zero e funcionarmos das 8 às 24 horas da noite. Por outro lado, e as dúvidas, e que estamos completamente diferentes do nosso século, e o facto de atendermos através de uma chamada, nós não podemos cara, nós não podemos corpo, outra pessoa também não, era uma voz, levou-nos a criar uma organização semanal, que tem sido para nós muito importante, em que temos vindo a trabalhar as questões que surgem, criando um contexto de apoio, solidariedade e aprendizagem, que de alguma maneira se tem mantido até agora. Outra coisa que eu acho que também é extremamente importante nós dizermos é que nestas reuniões, portanto, são transversais, não há hierarquias, não somos candidatos, aderentes, titulares. Somos seres humanos iguais que estamos a partilhar, portanto, as nossas dificuldades, as nossas emoções. Portanto, nós iniciamos este trabalho com a sensação de abraçarmos um duplo desconhecido. A nossa própria angústia de outros, não sabíamos como poderíamos trabalhar num século tão fora do nosso habitual. Por outro lado, do medo e da angústia, fomos prosseguindo para uma experiência de profunda humildade, de confiança nos pares, discussão rica das complexas situações que foram surgindo. E a criatividade foi conquistando o seu espaço neste grupo semanal, onde foram surgindo as ideias em associação com o material que as pessoas que nos ligavam nos iam fornecendo. Hoje, continuamos com a linha de apoio, apesar do cansaço que nos abraça a todos. Mantém-se, porque a incerteza persiste. Os casos aqui em Lisboa e Valdepé estão a aumentar e não sabemos se ela será novamente necessária num momento de escuta de angústia e de desespero. Ainda, e muito rapidamente, surgiu também um outro projeto de sociedade que achamos que é muito importante e que abraçamos, que em simultâneo com a Multilab do ISCTE e com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, a Multilab faz, digamos, um desmontar da informação, neste sentido, para separar as notícias verdadeiras e com base científica das fake news, e este trabalho é comunicado diariamente a nível da comunicação social, e nós escrevemos um pensamento sobre, associado a essa informação, e que tentamos que seja, numa linguagem poética, um pensamento de alguma forma incentivo à transformação. Doutora Luísa, eu ia interromper só um minutinho e dizer que tem um minutinho para terminar, nós já alongamos bastante a sua comunicação para que possamos ter tempo depois de ouvir os participantes. Pronto, eu preciso falar de outras coisas, como por exemplo a humildade, a batida e a coragem. Como esta tem promovido uma cooperação e solidariedade, a importância da escuta psicanalítica. Bom, mas pronto, mas vou respeitar o meu tempo. Só apetecia-me, mesmo só no fim, portanto, e já agora, portanto, deixar aqui, mas deixa estar, pronto, depois, durante a conversa, dá bem, Zé. Pronto, tudo bem. Muito obrigada. Era isso que eu ia sugerir, depois de quando terminarem as vossas comunicações, como temos um espaço de partilha entre os três, se calhar aproveitavam esse momento também para acrescentar, enfim, mais algum ponto que achassem importante, e agradecer muito à doutora Luísa pela sua brilhante comunicação, aliás, como já é habitual.
E passaria então agora a apresentar o nosso segundo conferencista, o Dr. Ney Marinho, grande amigo também dos cabo-verdianos, não é? Nós habitualmente já temos o hábito de receber aqui o professor Ney Marinho, que também é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e com funções didáticas na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, é doutor em filosofia, ex-presidente e diretor do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise, diretor científico da FEBRAPSI, coordenador de vários cursos, entre os quais alguns de investigação psicanalítica e das psicoses, e estudos da obra do Bion. O Dr. Ney tem vindo a participar em vários intercâmbios com países da CPLP desde 2009 e, portanto, e sem mais delongas, havia muito mais a dizer aqui acerca do Dr. Ney, que também tem um percurso brilhante, mas para podermos aproveitar e termos tempo para poder escutar a todos, passaria para já, portanto, a palavra ao Dr. Ney, que também lhe daria para a sua comunicação. Muito obrigada, Dr. Ney. Falou em tempo. Bom dia e boa tarde a todos, dependendo aí do fuso horário. Antes de mais nada, eu queria falar do meu enorme prazer de estar aqui com vocês, Luísa, com Zaida e com o Agualusa, que é a minha leitura de todo sábado de manhã, aqui, a crônica do Agualusa, para poder enfrentar o fim de semana, que no Brasil nem sempre tem sido dos mais satisfatórios. Bom, eu queria também agradecer a IPA pelo apoio constante que ela tem dado a esse congresso de língua portuguesa. Vamos agora para o 5º congresso, que, no meu entender, tem um papel importantíssimo para a psicanálise e, principalmente, por esses tempos sombrios e conturbados que passamos. Eu acho que quanto mais nós podemos unir a nossa comunidade de países de língua portuguesa, melhor será para todos, e nós temos uma contribuição importante para dar também, conforme vocês verão na minha fala. Bom, eu fiz um roteiro, porque para falar em 10 minutos sobre um tema dessa importância, há um risco enorme da pessoa se perder e também de parecer que eu estou fazendo afirmações dogmáticas, e coisa que absolutamente eu não quero. São conjecturas que eu vou trazer para a reflexão dos colegas e dos inúmeros participantes que eu sei que estão inscritos aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria começar com Freud, porque a discussão do amanhã presente várias vezes na psicanálise. Em 1914, Freud escreve uma carta particular que certamente ele não pretendia que fosse publicada para Lou André Salomé, sua grande amiga, em que ele faz uma afirmação extremamente sombria quanto ao futuro da humanidade. Eu só vou citar um trecho, porque num determinado trecho ele diz: minha conclusão secreta sempre foi, desde que só podemos considerar a mais elevada civilização atual como carregada de uma enorme hipocrisia, conclui-se que somos organicamente inadequados a ela. Era o horror da Primeira Guerra Mundial que levava Freud a uma afirmação tão dura. Se vocês depois lerem, pode estar no Peter Guy e outras biografias de Freud, vocês vão ver a força desse parágrafo do Freud, como ele se entende. Isso não impediu que ele escrevesse até o final da vida. Isso é interessante. Podemos voltar até essa discussão, que pode ser pessimista, mas, ao mesmo tempo, manter a fé. Bom, outra reflexão de um grande psicanalista sobre o futuro é a reflexão de Bion, né?
Bion, em 1947, faz uma conferência importantíssima e, infelizmente, pouco estudada sobre a psiquiatria em tempos de crise. A guerra recém-acabada, a casa dele bombardeada, o mundo, a Europa e o mundo, né, em destroços, e ele chama a atenção para o papel dos relacionamentos pessoais no desenvolvimento de uma sociedade. Sem enfrentar esse problema, a sociedade certamente iria, mais uma vez, fracassar numa nova, para usar um termo do momento, pandemia de ódio. Porque se há esse vírus que ameaça tanto, há outros vírus também, e aí a psicanálise pode dar a sua contribuição, que ameaçam muito mais a humanidade. Quer dizer, a gripe espanhola matou 50 milhões, né? Mas a Segunda Guerra Mundial matou 40 milhões, mais ou menos. E foi uma pandemia de ódio que vinha desde a Guerra de 14. E a terceira fonte de reflexão, eu queria lembrar sobre Bion, os interessados não podem deixar de pensar na trilogia de Bion, Uma Memória do Futuro. Então, quem está interessado em fazer uma reflexão sobre o futuro, eu aconselho essa leitura. A terceira fonte para minhas conjecturas são as minhas próprias, da minha experiência de lavar pratos. Durante esses 4 meses, eu tenho dividido as minhas atividades entre o consultório, seminários e a lavagem de pratos, que é uma experiência interessantíssima. Quer dizer, porque quem quiser exercer a capacidade de associação livre ou atenção flutuante, como Freud propunha, eu acho que a lavagem de pratos é um formidável exercício. Depois eu descobri que era uma impressão só minha. Um colega me informou que o Tom Jobim disse que compôs muito lavando pratos. É uma experiência interessante. Mas o que me ocorreu nessa experiência? O que eu aprendi? O que eu tenho aprendido dessa crise, dessa tragédia que nós estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do ponto de vista do Brasil, mas com a ousadia de fazer uma reflexão mais ampla. Do ponto de vista do Brasil, e também de um ponto de vista mais amplo, já existia uma crise civilizatória grave antes do coronavírus. Quer dizer, alguns localizam na eleição do Trump, outros localizam numa crise econômica que se estica desde 2008, ou antes mesmo, mas que se caracterizou não só pela eleição do Trump, pelo movimento do Brexit, mas também pela vitória de forças de extrema-direita em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, com propostas anti-iluministas. Quer dizer, parece que a humanidade teria dado vários passos atrás no processo civilizatório. Isso, para nós, de fato, foi uma surpresa. Não cabe aqui discutir o problema do Brasil, que teríamos que entrar numa série de detalhes, mas não é só um problema brasileiro. Havia essa crise civilizatória, no meu entender. E o coronavírus evidenciou certas questões que estavam latentes nos diversos países. E nessas minhas reflexões, eu vou listar algumas conjecturas, mas que não têm um caráter absolutamente dogmático, é conjectura mesmo. Primeiro, um não à volta à normalidade. Voltar à normalidade antes do coronavírus, eu acho que é ir para uma civilização homicida e suicida. Seria só esperar o Covid-20, ou então uma pandemia de ódio, como a humanidade de vez em quando experimenta. O segundo ponto que me ocorreu foi curioso, foi a falácia da distinção entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, coisa que
eu nunca entendi, desde muito jovem, por que essa valorização do trabalho intelectual, muito bem, todos nós somos trabalhadores dessa área, em detrimento, mas em comparação e detrimento ao trabalho braçal. Nessa pandemia, ficou bastante evidente que todo trabalho é indispensável e que o trabalho braçal, tão desvalorizado, tão mal remunerado, tão humilhado, é essencial. Sem ele, nós simplesmente não teríamos sobrevivido, ou não estaríamos sobrevivendo. Bom, tem consequências sérias, porque, continuando ainda no meu trabalho manual, eu fiquei pensando na questão da desigualdade e do racismo, que foram, que aliás são irmãs gêmeas, né? Que, por sinal, foi uma questão que no Brasil se colocou de uma maneira e agora eu acho que cada vez se agrava mais, porque eu não tenho a menor dúvida que a maior parte das vítimas atuais é da população pobre e negra. Isso é uma questão que eu gostaria também de levantar para a reflexão de todos nós. E pensando sobre essa questão, eu acho que só tem uma solução: o problema da desigualdade e do racismo também, a sua extinção. Eu acho que não se trata de um desenvolvimento para melhorar índices, tal, ótimo que melhore índices, mas a desigualdade precisa acabar. Ela precisa, todo brasileiro, como eu acho que outros países podem formular de outra maneira, mas nós que somos a 7ª ou 6ª economia do mundo, tem que ter direito a uma casa com uma residência com saneamento básico, ao acesso à educação e à cultura em todos os níveis, a uma saúde da melhor qualidade e, com licença, e também, desculpe, a crise da coronavírus mostrou uma coisa muito interessante, que essa política de extrema-direita que domina vários países, inclusive no momento, infelicita o nosso país, tinha como proposta uma desconstrução do Estado, quer dizer, uma transformação do Estado brasileiro em Estado mínimo, né? Que, como vocês sabem, é uma proposta política que defendem e que eu acho desastrosa. Mas o que ocorreu? Foi exatamente aquele Estado tão atacado, tão desvalorizado, que é representado, por exemplo, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que está sustentando a população brasileira. Sem o SUS, aqui no Brasil, seria uma tragédia colossal. Quer dizer, sem também a cruz das entidades de pesquisa pública que se revelaram capazes de orientar a população, poder, inclusive agora, produzir vacinas, é o que nós esperamos, a nossa situação seria caótica. Então, mas na lavagem de pratos surgiram velhas obsessões. É interessante, porque a gente está com a cabeça livre, aí vem velhas obsessões. Eu sou um velho militante da paz, né? Eu e a família, nós temos uma tradição pacifista e de lutar pela causa da paz. E uma coisa que me tocou, e aí eu queria fazer homenagem aos meus colegas, minha querida colega portuguesa, foi a declaração patética do secretário-geral da ONU, pedindo um cessar-fogo na Síria. Então, vocês vejam um absurdo, a irracionalidade que nós estamos vivendo, que em plena pandemia haver uma guerra de uma brutalidade colossal como a guerra da Síria, que a ponto do secretário-geral da ONU ter que fazer esse pedido patético para que houvesse um cessar-fogo. Bom, se nós quisermos sobreviver como humanidade,
nós vamos ter que repensar tudo isso. E são velhas questões. São questões, aí entra a contribuição específica da psicanálise. Doutor Ney, só temos mais 1 minuto, pode ser? 1 minuto? Então, num minuto, eu acho. Qual é a contribuição específica da psicanálise, do meu entender? Ela, depois do debate, nós podemos conversar também o que a psicanálise tem que rever nela mesma. Quer dizer, o que ela tem que voltar a estudar e a questionar e a investigar muitas coisas que ela deixou de lado. Mas a contribuição fundamental da psicanálise era exatamente esse estudo do irracional. Quer dizer, porque a nossa contribuição é humilde, mas é imprescindível. Não é teoria econômica, não é teoria política, não é história que vai dar conta sozinho dessa crise que nós estamos passando. Há algo de irracional que pede a contribuição da psicanálise. E, em termos pessoais, eu acho fundamental que nós mantenhamos a nossa capacidade de sonhar. Pode parecer devaneio, uma utopia, tudo isso que eu falei, etc. e tal, mas se nós não mantivermos essa nossa capacidade de sonhar, aí eu acho que, de fato, nós estaremos nos contaminando de coronavírus, da coronavírus mais grave que tem, que seria uma deterioração mental. Doutor Ney, peço desculpas, tenho que lhe interromper. Nós depois teremos cerca de 20 minutos para complementarem, portanto, as vossas apresentações e custa-me imenso estar a interromper, porque está a ser tão interessante, mas realmente para termos a oportunidade de dar a palavra a todos e depois no debate seguramente que terão a oportunidade de enriquecer mais ainda. Muito obrigada pela sua brilhante apresentação e passaria agora a apresentar o nosso escritor, José Eduardo Agualusa, que é natural de Angola, estudou agronomia e silvicultura, foi também jornalista, publicou já 13 romances e diversas coletâneas de contos e de poesia. Um dos seus romances, O Vendedor de Passados, ganhou um prémio, portanto, em Prix 2007, peço desculpas, e a Teoria Geral do Esquecimento também foi a finalista de um prémio internacional. E em 2019 também recebeu o Prémio Nacional de Cultura e Artes, escreveu já pelo menos 3 peças com o escritor Mia Couto, como Chovem Amores na Rua do Matador, A Caixa Preta, O Terrorista Elegante, e havia muito mais para dizer sobre o nosso escritor, mas ele seguramente, agora na apresentação dele, teremos a oportunidade de o conhecer um bocadinho melhor. É um gosto imenso ouvi-lo e passaria também, portanto, agora a palavra ao nosso escritor José Eduardo Agualusa, a quem agradeço mais uma vez a honra da presença. Bem, boa tarde, é uma alegria estar com vocês aqui. Acho que agora é boa tarde em todo lado. A Luísa pediu-me para falar sobre literatura e empatia, que é uma questão que me tem preocupado, eu tenho falado várias vezes. Eu ia pegar num aspecto que o Ney falou, que é a ligação entre esta pandemia e a pandemia de ódio, não é? Que eu concordo, que acho que todo este movimento que se tem extremado e que tem vindo a ganhar raízes em vários lugares do mundo, a meu ver, começou de facto com o Trump, e também daí a sua fragilidade, quer dizer, que vai cair também com o Trump. Mas não há dúvida de que há uma ligação entre esta pandemia e essa outra primeira pandemia de ódio. Ou seja, uma alimenta a outra, e não é por acaso que os países mais atingidos são precisamente os Estados Unidos do Trump e o Brasil do Bolsonaro. E isto está ligado àquilo que eu queria defender aqui, que é a ideia de que a literatura, em particular a ficção, pode ajudar a aproximar as pessoas e a combater essa epidemia de ódio, porque a ficção coloca o leitor no lugar do outro.
permanentemente. Quer dizer, o que a ficção faz, o que um bom romance faz, é colocar permanentemente o outro, permanentemente o leitor no lugar do outro. Portanto, é um exercício de alteridade permanente. E eu acredito que esse exercício possa desenvolver nas pessoas um músculo de empatia, possa tornar as pessoas, possa preparar as pessoas para entender o outro, entender a realidade do outro, a situação do outro, e isso, a nível geral, se for feito de uma forma massiva, não é? Eu acredito realmente que possa criar pessoas melhores e possa ajudar a criar um mundo melhor. Também pegando em algo que o Ney tinha dito, eu acho que é tempo de voltar a sonhar e voltar a criar utopias. Não é? Eu acho que, infelizmente, com a queda do Muro de Berlim, foi como se nos tivessem retirado o direito à utopia. Não é? E mais do que nunca nós precisamos de utopias, precisamos de voltar a sonhar, precisamos de criar utopias ajustadas ao nosso tempo. E este episódio que está a acontecer agora e que o mundo inteiro está a viver e com situações que pareciam impossíveis, não é? Eu como romancista, como ficcionista, teria dificuldade em colocar algumas dessas situações num livro com medo de quebrar esse pacto de credibilidade entre o leitor e o autor. Por exemplo, os aviões todos em terra, não é? Esta situação de ter a maior parte dos aviões em terra não parecia possível. Não parecia possível. E estamos a viver isso. E, portanto, esta pandemia pode, de uma certa forma, também ajudar-nos a refletir e a pensar num mundo que é um mundo que terá que ser um mundo muito diferente daquele que tínhamos. Então, também acho que não podemos voltar à normalidade, temos que encontrar uma nova forma de estar mais ajustada à natureza das coisas, à natureza da humanidade e à natureza do mundo que nos rodeia. Não é? Temos que aprender a ouvir não só a humanidade, mas temos que aprender a ouvir também a natureza, a ouvir também os outros seres. Não é? Sempre me impressiona muito nos filmes de ficção científica esta tentativa de tentar dialogar com outras inteligências extraterrestres quando não conseguimos lidar, não conseguimos comunicar com as inteligências que estão à nossa volta. Porque toda a vida é uma expressão de inteligência. Não é? E estamos rodeados de seres inteligentes, de seres, eu penso, por exemplo, nas plantas, quer dizer, na inteligência daqueles seres que conseguem viver de luz e de ar. Não é? E nós não conseguimos chegar até elas. Nós conseguimos compreender. Então, acho que o primeiro esforço é compreendermos a nós, uns aos outros, e aí a literatura, como eu disse, pode ajudar. Mas é mais do que isso. O grande esforço é tentar encontrar um diálogo com todas as formas de vida, não é? E saber viver em harmonia com esse mundo que nos rodeia. Esse é o grande desafio e algumas coisas que nós pensávamos possíveis de acontecer estão acontecendo agora e demonstram dessa maneira que sim, que é possível viver e é possível sobreviver movimentando-nos menos, andando menos de avião, consumindo menos, fazendo trabalho a partir de casa, etc, etc. Então acho que são tudo lições que este tempo nos está a dar. Mas enfim, eu fecho aqui, eu não levo os meus 10 minutos porque o que eu pretendo dizer é só isto. A minha ideia central é esta, acredito realmente que a literatura pode contribuir para aproximar as pessoas e contribuir para combater esta pandemia do ódio que é muito mais gravosa, muito mais mortífera que a outra e que está na origem da outra também, não é? E é isto que eu tenho a dizer. Obrigado. Muito obrigada, Dr. José Eduardo. Então, sendo assim, passaremos agora à fase de conversa, de interação entre os palestrantes. Iria deixar-vos um pouco mais livres, mas se calhar começaria pela doutora Luísa, que eu percebi que ficou ainda com muitas coisas interessantes para nos falar ou para complementar o que já foi dito pelos outros colegas, da forma como achar melhor. Doutora Luísa, o tempo é seu. Uma das coisas é engraçado que eu agora ouvi a Luísa e ia terminar, pensei terminar, portanto, esta minha intervenção, mas não cheguei a tempo, mas já vou, portanto, de alguma maneira dizer
Mas o que eu me dá a querer dizer era a questão da humildade, da gratidão e da coragem. Portanto, e como isto de alguma maneira promove a solidariedade e como, enfim, pegando um bocadinho do que a Lusa estava a dizer, como isto nos tem tão secundarizado nesta sociedade em que vivemos, não é? Portanto, mas eu tinha aqui uma citação que vou tentar, no meio para todos encontrar, que é muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo. Portanto, algumas notas que tirei. Eu tinha posto aqui exatamente uma coisa que eu acho que valia a pena, e o Ney levantou algumas questões, da Aula Lisa, que é como é que nós vamos resistir, portanto, neste momento, e o que é que vamos fazer, portanto, do que estamos a dizer, não é? Portanto, de que forma vamos resistir, o que vamos fazer, mais ou menos de uma outra forma ao futuro. Eu percebo muito bem que o Água Luz identifica completamente as questões que ele levanta, o Guiné também levantou neste receio de que voltemos ao mesmo. Por exemplo, fiquei um bocadinho... Deu-me um impacto quando soube que havia marcas já da Louis Vuitton, portanto, enfim, portanto, quando eu estive ali e as pessoas, portanto, continuavam a consumir freneticamente a nível das compras online, enfim, todos nós, efetivamente, poderia ter sido uma lição de mudança, nomeadamente como é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer para as questões ecológicas, não é? Socioeconómicas, é assim, porque agora apareceu este vírus, mas tudo indica, se nós não mudarmos um bocadinho o percurso da história, que vêm outros vírus. E isto, o que é que nós estamos a fazer? E de que maneira é que isto, e eu costumo aproveitar sempre as coisas negativas para retirar o positivo, o que é que nós estamos a aprender? Enfim, como isto nos tem causado tanta dor aos diferentes níveis, não é? E a questão, efetivamente, de como é que será o nosso futuro. Mas deixa-me ver se eu consigo encontrar uma coisa que, um papel que eu tenho aqui. Eu não sei se conheces, a Água Luz, uma autora que é Adriane Rich, e ela diz qualquer coisa que eu acho que é fantástica. Eu acredito na função social da arte, acredito na arte como interrupção dos silêncios oficiais, acredito na arte como um direito humano inato, acredito na arte como a voz dos excluídos. Depois diz à frente, a arte e a poesia, acima de todas as artes, é a voz da fome, a voz do desejo, a voz do descontentamento, a voz da paixão. Por ser a língua a poesia assusta até quem não está no poder. E eu acho que aqui, portanto, novamente, eu acho que nós, também psicanalistas, portanto, nos andamos de braço dado, portanto, com os artistas, na medida em que, efetivamente, como o Ney dizia, de alguma maneira, nós temos a capacidade de fantasiar, de sonhar, e nesse sentido também, portanto, quando estamos a trabalhar um indivíduo, eu acho que estamos a tocar um bocadinho, portanto, num pequeno grupo. E nesse sentido, portanto, a tentar semear um pouco a diferença, e eu acho que a diferença, se nós, sob o ponto de vista interno, tivermos menos ódio, tivermos mais desintoxicados, talvez depois não vamos agir tanto. Portanto, esta brutalidade nos poderes. Mas pronto, Sim, sim. Eu posso levantar uma pergunta? Sim. Eu gostaria de ouvir a Lusa, a Luísa e a Zaida também, né? Porque a Zaida tem uma experiência própria lá de Cabo Verde e dos direitos humanos. A seguinte questão: todos nós vivemos uma situação de verdadeiro desamparo, não só pela natureza, né, que nós não somos tão potentes como imaginávamos. Não quer dizer que nós sejamos impotentes. Nós construímos muita coisa, mas a natureza mostrou que ela tem uma força própria. Mas uma coisa que me causa espécie e que me toca muito é por que nos momentos de crise
a humanidade tende a escolher dirigentes psicopatas. Aí eu vou esclarecer o problema da psicopatia. Estou usando como xingo, porque psicopatia é um termo que o velho problema da psiquiatria, uma fala comum em que não entrava, que não é psicose, não é nenhum distúrbio orgânico, são personalidades anormais, que podem ir da abulia e doença ao serial killer. É uma fossa, é um tema em discussão. Então, quero deixar bem claro, não estou falando isso no sentido ofensivo, mas no sentido reflexivo. Porque isso ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu no Brasil, está ocorrendo no Brasil, na Itália, o Berlusconi, o governo Berlusconi, que foi caricatural no momento difícil da Itália e que instituiu um estilo, inclusive, de governança que todos nós conhecemos, mas que foi um velho problema dos primeiros psicanalistas. Os primeiros psicanalistas discutiram isso com os pensadores de Frankfurt, né? A famosa escola de Frankfurt, o porquê daquela ascensão do Hitler com aquele discurso de ódio. Isso é uma real questão. De fato, isso me intriga e eu acho que a psicanálise está em dívida até de ter abandonado tão precocemente. Eu sei que tem vários colegas que estudam grupo e se dedicam muito, eu tenho o maior respeito, mas a psicanálise abandonou o estudo dessa dinâmica de grupo, que é uma dinâmica própria. Eu gostaria de ouvir os colegas sobre essa questão, se já refletiram, se já pensaram sobre isso, isso toca. Eu posso dizer uma coisa, se ninguém mais disser uma coisa. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil e no caso do recrudescimento desse fortalecimento de repente da extrema-direita na Europa e um pouco por todo lado, tem a ver com uma reação perante o fortalecimento de um pensamento progressista. Ou seja, de repente, uma parte da sociedade ficou desorientada, não é? Com a ascensão das mulheres, das minorias, etc., etc. Sentiu que estava perdendo poder. Isso é muito claro nos Estados Unidos, creio que também é muito claro no Brasil. De repente, há um grupo de pessoas que estão realmente que não foram capazes de fazer esse avanço, não foram capazes de progredir junto com o resto do mundo e se sentem inseguros, não é? E nessa insegurança eles vão buscar quem representa esse mundo que já passou, não é? Que é o caso do Trump e do Bolsonaro. São claramente pessoas que representam um mundo que não é o mundo do presente já, não é? Eles representam um passado às vezes muito distante, no caso do Bolsonaro, bastante distante, não é? Mas há de facto um setor da sociedade no Brasil e nos Estados Unidos e também aqui na Europa, e às vezes importante, é uma percentagem importante, que vai recorrer a eles, portanto vai procurar neles esse amparo, não é? Não é tanto assim, não é tanta gente assim, porque mesmo nos Estados Unidos, como nós sabemos, o Trump não ganhou por maioria de voto popular, não é? Ganhou com 3 milhões de votos de menos. 3 milhões é muito voto. E o Bolsonaro tem uma força relativa, porque ele tem o apoio de 30% de pessoas, não é? Até hoje, não baixa, mas quem são esses 30%? São os evangélicos, essencialmente são as igrejas evangélicas. Se lhe retirarem esse apoio, ele passa a ter aquilo que terá realmente, menos de 10%, não é? Então, é uma coisa... Agora, evidentemente, essas igrejas evangélicas, elas representam de forma muito clara esse conservadorismo arcaico brasileiro. Isso é muito claro. Não? Conservadorismo. Ney,
Eu perguntaria se este medo da diferença, da diversidade, de alguma forma pode ter resgatado esta procura de relações de poder abusivas. Resgatar o quê? Não, ter relação com relações de poder abusivas. Ela me perguntou. Posso dizer qualquer coisa, Zaida? Sim. O que? Pede para repetir. Podia repetir, Zaida, esse final? Não, o que eu estava aqui a pensar é que, se de alguma forma, o medo da diferença, o medo da diversidade, de alguma forma poderá ter levado algumas pessoas a resgatarem esta procura de relações de poder abusivas. E, de alguma forma, quando escolhem estes dirigentes, que têm este traço marcante, não é? Portanto, de um poder mais autoritário e mais abusivo, se de alguma forma poderá estar relacionado com este medo. Essa diversidade, a diferença. Zaida, eu acho muito importante isso que você trouxe. Você me ajudou até a juntar certas coisas. Eu tenho pensado, pegando o modelo brasileiro, mas não é só o modelo brasileiro, não. Eu acho que a história nos ensina que na Europa, eu vou fazer uma articulação com a Europa daqui a pouco. Eu tenho a impressão que há uma estrutura. Hoje em dia se fala muito do Brasil, do racismo estrutural, né? Que é um assunto que eu estou me iniciando, eu não conheço bem, mas eu tenho a intuição, né, dessa estrutura em que nós nascemos, escravocrata, por exemplo. O Brasil passou 350 anos, quase 400, debaixo do escravagismo, né, de uma sociedade escravagista. Uma sociedade escravagista em que a tortura era pública e as pessoas iam para a rua assistir negros serem chicoteados, e com o número certo de chibatadas. Não podia ser mais de 25 num dia, porque poderia perder o escravo morrer. Uma série, a legislação, por exemplo, da escravidão é inteiramente absurda e chocante, se nós formos ler hoje em dia. Por exemplo, um escravo que era comprado e depois o comprador descobria que ele havia tentado suicídio antes e que tinha tendências suicidas, ele poderia devolver o escravo e receber o dinheiro de volta. Seria uma venda enganosa. Quer dizer, nós fomos criados numa estrutura abusiva. Quer dizer, e eu acho que nós não nos livramos ainda dessa mentalidade abusiva. Quer dizer, então eu acho que nos momentos de crise, como você lembrou dos governantes abusivos, há uma tendência a um retrocesso. Mas, francamente, eu não tenho resposta para a sua questão. Mas eu queria juntar com o problema europeu. Que eu agora estou lendo um romance do Arthur Schnitzler, né? Rumos da Liberdade, se eu não me engano, que era um grande escritor que o Freud considerava o seu duplo, né? E tinha até medo de se encontrar com o Schnitzler, porque o Schnitzler era tão parecido com ele nas ideias que ele tinha medo de encontrar com o duplo. Declarações do Freud. Mas é um romance que fala sobre o antissemitismo estrutural na Europa. Então, eu acho que, por exemplo, o Holocausto não caiu do céu. Quer dizer, o nazismo não apareceu de repente. Toda uma sociedade que permitia os progrões, o antissemitismo estrutural, números marcados, vagas marcadas, não como as nossas cotas para entrarem na universidade, mas para não entrarem, né, porque tinha um número clauso, só podia ter um determinado número de judeus na universidade. Uma sociedade que é criada assim, ela é uma sociedade frágil, ela tende a uma deterioração mental com muita facilidade. Essa é a minha conjectura também, Zaida, para responder a
Eu acho que a gente tem que fazer uma revolução. Obrigada, Ney. Eu passaria agora à doutora Luísa. Sim, força, doutora Luísa. Eu estava a resolver e estava a pensar exatamente esta questão e trazendo um bocadinho para a nossa atualidade, portanto, e é uma questão que me está a preocupar muito, portanto, de alguma maneira, enfim, que eu chamo um bocadinho a colonização do pensamento. E de que maneira é que isto se interliga com a resistência à mudança e a capacidade de criar alternativas. Enfim, talvez esteja a ser um bocadinho extremista, mas, por exemplo, uma coisa que me está a inquietar muito é a forma como nós estamos a lidar com a educação neste momento. Ou seja, portanto, a maneira como os pais estão forçados a estar ali com as crianças. Eu estou-me a lembrar de uma menina familiar minha que me dizia outro dia: eu detesto isto. Portanto, realmente, ela que adorava a escola está a testar, porque realmente esta coisa do aprender sem transmitir, por exemplo, à criança o prazer de aprender. Eu acho que isto parece estar desligado, mas eu acho que se interliga. Portanto, esta questão e vimos isto aos diferentes níveis, portanto, de aceitar a diferença, de aprender com a diferença e de alguma maneira estarmos abertos ao outro. E por isso é que eu, enfim, a primeira vez que ouvi o Avaluz a falar sobre esta questão da empatia e da importância de ele trabalhar este tema na medida em que se calhar chega a um número muito maior de pessoas do que nós, psicanalistas, portanto, esta importância. E estava a pensar, quando o Ney levanta mesmo a questão do nazismo, é um tema que eu me tenho interessado muitíssimo, exatamente porque é quase qualquer coisa que nós não conseguimos entender, enfim, nós enquanto seres humanos, com capacidade empática, mas, portanto, com isto, de alguma maneira, na dinâmica, pronto, eu tenho trabalhado muito a nível dos maus tratos e de violência de género, etc., portanto, com isto pode ser entendido a nível da dinâmica do agressor e do maltratante. E como o maltratante, quando se identifica o agressor, de alguma maneira é como se estivesse a defender de reviver a humilhação e o sofrimento do maltrato. Eu tenho encontrado isto imenso na clínica. Visitei um bocadinho quando vos ouvi, mas acho que também já foi há tantos anos. Vou partilhar uma experiência que eu tive. Uma vez, portanto, chegou-me um senhor que me pediu ajuda e as queixas, portanto, como sabem, de pessoas com características psicopáticas são fundamentalmente queixas físicas, habitualmente nunca vêm por causa do sofrimento psíquico. E este senhor, na segunda sessão que estava no divã, enfim, afirma-se nazi, enfim, morte era tudo, preto era tudo cabeça fora, e eu, sentada cá atrás, pensei assim: bem, mas o que eu faço? O meu primeiro momento foi dizer ao meu senhor: tem todo o direito de ser nazi, pode ter um dia. Não podia. Bem, não interessa como é que trabalhei, mas lembro que este homem, dois momentos extremamente importantes da sua terapia. Um dia, eu fui ao consultório, em relação às 2 da tarde, eu tinha ali consultório, num sítio, não interessa, nós para não ter torres em que se ouve o espaço. Ele dizia uma coisa fantástica, dizia assim: ó doutora, eu nunca tinha ouvido cantar os pássaros, e dei-lhes umas migalhinhas de pão. Enfim, paralelamente a isto, o que é que este homem associa? Eu tinha uma mãe, não vou dizer essa nacionalidade, mas com uma mentalidade nazi, punha o miúdo a 4 patas se ele não fazia qualquer coisa que lhe dava como cidade. Aqui foi possível ele perceber porque é que ele estava a defender quando se estava a identificar ao professor. Enfim, eu tenho tido alguma curiosidade é de estudar realmente estes grandes agressores da história. Portanto, como é que isto é possível? E eu acho que é importante nós trabalharmos estes aspectos dentro do que nos for possível individualmente para que estas pessoas, portanto, não se tornem todas agressores. E depois também coloco uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão porque medíocres, não é? Porque realmente, enfim, nós olhamos para o Bolsonaro e parece que olhamos para o tempo, parece que não sabem pensar, não é? E isto é realmente outra questão. E ainda ligando esta colonização e a educação que nós damos às nossas crianças, portanto, efetivamente, eu acho que é aqui as pessoas se habituarem a pensar, a discriminar. Para poder escolher, é importante saber discriminar. Eu acho que muitas vezes é a nível do medo, identificando só o professor, enfim, tu saberás muito melhor do que eu o que é que se passou no Brasil, que é uma coisa que a nós, como é que foi possível? Desculpem, nesta entrevista eu calmo. Muito interessante esta análise.
Nós já temos aqui algumas questões. Passaríamos aqui à primeira pergunta, que vai dirigida aqui ao Ney, que diz: Ney, você viu as pessoas na noite do Leblon? Você pensaria todas essas pessoas de classe média e alta que neste momento não conseguem levar em consideração a disseminação do vírus, e quem serão as pessoas que de facto correm riscos de vida, como os garçons, aqueles que menos poder aquisitivo têm? Podia comentar isto, por favor? Ney, não sei se conseguiu ouvir, também pode ter acesso no chat. Fernanda vai me Conseguiu ajudar ver a questão? na audição. A pergunta: Ok. você viu no Leblon aglomeração? Os mais pobres, os garçons. Posso responder? É uma pergunta para mim, né? Tá, É dirigida assim, sim. Isso faz parte de uma ilusão da onipotência, da riqueza, do dinheiro, da classe social, etc. E tal. Porque, a rigor, todos nós vamos ser contaminados. Isso é uma ilusão, mas é uma ilusão que a gente vive e foi criado para isso. Quer dizer, inclusive, eu estou aqui com a Fernanda do meu lado, que vai, em breve, apresentar um trabalho que eu acho importante, que é o grupo. Nós precisamos estudar mais a questão do grupo, na minha opinião, do ponto de vista psicanalítico. Nós somos criados numa sociedade que há uma ideia de superior e inferior. Essa ideia é uma ideia que leva, inevitavelmente, ao empobrecimento mental, inclusive a uma negação da realidade, como isso que a colega pergunta. Quer dizer, as pessoas acham que, por serem de uma determinada classe social, não vão estar expostas e sujeitas às vicissitudes da vida, que é a mesma desde os tempos das cavernas. Bom, isso vamos estender. Muito obrigada, Ney. Há aqui uma segunda questão que diz: como estão seus sonhos e até mesmo a sua fé na possibilidade de que as desigualdades sejam extinguidas? Como a psicanálise pode contribuir nesta direção? Não sei se a doutora Luísa quereria... Não ouvi a pergunta. A extinção. Qual é a questão, Zaida? Como estão os seus sonhos e até mesmo sua fé na possibilidade de que as desigualdades sejam extinguidas? Como a psicanálise pode contribuir nesta direção? Eu acho que a psicanálise pode e deve exatamente contribuir nesta direção, saindo um bocadinho e ajudando, portanto, pessoas a pensar e a sonhar. Eu estava a ouvir o Ney e estava a pensar em qualquer coisa também que se interliga. Enfim, nós estamos a viver numa sociedade e tenho muito receio de cair nisso outra vez, em que achamos que comprávamos tudo. E alguns de nós, e eu partilho, portanto, que estamos cheios de patologias narcísicas, portanto, em que temos portanto, compramos tudo, enfim, o Água Lusa falava, portanto, eu diria, eu sei que isto tem consequências trágicas, mas ao mesmo tempo, portanto, é quase uma coisa, ver os aviões todos parados, assistir, portanto, a esta despoluição do ambiente, enfim, tudo isto. Enfim, mas voltando à questão, eu acho que a psicanálise tem efetivamente alguma coisa a dizer no sentido de ajudar as pessoas a pensar e a ver efetivamente o que é que pretendem de si e do outro. Será que isto está a bem-estar? Será que isto está a felicidade? Será que isto não é o aumentar da patologia, da doença, enfim. Não sei se respondi, mas é isto que eu estava a pensar. Mas se alguém quiser complementar a questão, se mais alguém quiser
Então, E acho ainda, Zaida, né? Sim, que sim. a importância de nós, psicanalistas, sairmos para a comunidade e, de alguma maneira, estarmos lá, não numa atitude de arrogância, mas numa atitude de humildade, pensar com os outros e pôr o nosso saber, que eu acho que, efetivamente, nesta atitude não arrogante, mas humilde, eu acho que há alguns passos que nós já demos à frente. E estes passos só fazem sentido por impostos ao serviço, portanto, de uma comunidade. Aliás, há uma questão dirigida à professora Luísa que vai exatamente neste sentido, não é? A professora Luísa gostaria que nos dissesse de que forma é que o projeto da linha telefónica solidária pode contribuir para a construção do amanhã em saúde mental. Muito rapidamente, eu acho que, pronto, falei um bocadinho demais, daí não ter tempo de falar do resto sobre a nossa linha, mas é exatamente esta possibilidade e com esta coisa de pensar. Portanto, o primeiro momento foi, portanto, estamos aqui, o nosso saber só faz sentido se for posto a serviço. Esse foi o primeiro momento. Depois, portanto, como é que nós podemos pôr esse serviço, esse saber ao serviço do outro? Depois o facto, e termos sentido, e isto foi uma coisa que eu várias vezes me emocionei. Portanto, eu, por exemplo, falei com uma menina que no fim, uma menina de 9 anos, chorava porque tinha medo de ir para a cama, de um fim explicando, nunca me viu a cara, eu não via a cara dela com o telefonema e dizia-me, tenho medo de levar para a roupa, para a morra, tenho medo. E depois de falarmos e de eu dar a aconselhar, olha, fala um bocadinho com a mãe, com o pai, no fim do telefonema, a menina disse, olha, muito obrigada. Eu acho que isto é uma coisa que tem, isto é nível, digamos, pessoal, de facto de ter, eu acho que aquela menina, neste telefonema, de uma cara sem rosto, sem nada, só uma voz, e que ficou aquele telefonema, acalmou-se, deixou de chorar. Isto a nível individual, portanto, a importância de podermos estar em relação com o outro, pensarmos. Depois, portanto, a nível, enfim, pensando em Portugal, eu acho que foi muito bom para nós psicanalistas, porque muitas vezes somos considerados um bocado elitistas, outras redes de saúde, outros profissionais de saúde terem dito, liguem para lá porque eles têm disponibilidade para resolver. E tínhamos, efetivamente, houve chamadas que duraram 1 hora e tal. Portanto, depois o número de chamadas, eu acho que isto deixou de certeza frutos. E deixou em nós. Deixou em nós porquê? Porque percebermos que, efetivamente, também nós perdemos, entre aspas, o medo de não estar ali confinados no nosso gabinete, de percebermos que tínhamos esta autoridade realmente, embora eu pensássemos sob o ponto de vista teórico. Enfim, não sei se isto respondeu ou não mesmo. Isto é muito interessante. Acho que o Ney queria acrescentar alguma coisa. Obrigada, Luísa. Bom, eu queria acrescentar alguns pontos aí, pelo seguinte, porque às vezes na fala dá uma impressão assim pessimista ou devido até ao entusiasmo que a gente às vezes, indignação que certos temas despertam na gente. Mas eu acho que nós temos uma contribuição, já temos uma experiência muito positiva de contribuição da psicanálise. Me veio à mente, por exemplo, o aleitamento materno. Hoje em dia, há um consenso mundial quanto à importância do aleitamento materno. Isso, sem sombra de dúvida, a psicanálise teve um papel bastante importante nisso. Quer dizer, eu acho que nós temos uma possibilidade de formar uma opinião pública progressista ou reflexiva. Agora, falando, eu me lembrei do Mandela, né? Que é uma figura que frequentemente eu guardo no meu coração e frequentemente vem à minha mente. O Mandela tem uma frase muito bonita que eu não sei repetir, mas que ele diz mais ou menos o seguinte: as crianças não nascem racistas, elas são educadas para o racismo e para o ódio. Como elas são educadas para o racismo e para o ódio, elas podem ser educadas para o amor. Quer dizer, eu acho, a frase dele é muito mais bonita do que a minha. A Gualusa certamente pode falar até sobre isso de uma maneira muito melhor. Aí eu entraria no papel da arte. Eu acho que uma coisa importante é o papel da arte nessa
criação de uma outra mentalidade, uma mentalidade, de fato, que promova relações amorosas, como, por sinal, é o nosso próprio Congresso. Aí, antes de estimular... Introduzindo a arte, temos aqui uma questão para a Gualusa. A importância da narrativa, como neste momento nos agarramos nas mais diversas formas de narrativa, seja ela contada, cantada, declamada, mas a necessidade que temos dela para continuarmos acreditando na existência possível. Bem, para além daquilo que eu já falei, num contexto de confinamento, os livros são a fuga possível, são janelas para outros territórios, além de para o interior das outras pessoas também, não é? Eu tenho um personagem num dos meus romances mais conhecidos, na Teoria Geral do Esquecimento, que é uma senhora portuguesa que vai viver para Angola pouco antes da independência, um pouco forçada, e ela, aterrorizada com os acontecimentos e sobretudo porque vive aterrorizada com os outros, ela constrói uma parede separando o apartamento dela do resto do prédio, do resto da cidade, enfim, do resto do mundo, e vai ficar isolada ali durante 30 anos, até ser resgatada por uma criança. E ela só não sucumbe totalmente a esse isolamento e à solidão, porque dentro daquela casa há uma grande biblioteca. E ela vai lendo, não é? Vai abrindo os livros, vai lendo Jorge Amado, e quando lê Jorge Amado ela vai para Salvador, etc. Não é? Então ela vai sobrevivendo porque cada um daqueles livros lhe dá a possibilidade de sair da casa, não é? E de ir visitar outros territórios, outras pessoas, etc. E no momento em que ela vai pouco a pouco queimando a mobília para poder sobreviver, para fazer fogo, etc. E depois chega um momento em que tem que começar a queimar os livros. Não é? E então, nesse momento, sim, ela percebe que aí vai ficar completamente isolada. Quer dizer, quando ela queimar os livros, cada livro que ela queima, ela vai fechando janela, vai fechando uma janela. E é isso que os livros também são, não é? E por isso eu acho que neste momento algumas pessoas, porque não são todas, eu acho que também eu esperava que houvesse mais gente a ler neste período, durante este período. E creio que isso não aconteceu tanto porque também as pessoas com ansiedade têm alguma dificuldade em se concentrar na leitura, não é? Embora seja enfim, porque quer dizer, a leitura também, a prática da leitura também ajuda por sua vez as pessoas a se concentrarem e a focarem, não é? Então é um ciclo vicioso, não é? Acho que a pessoa pode ter dificuldade em se concentrar, mas se fizer um esforço vai ganhando cada vez mais essa faculdade. Mas enfim, acho que resumindo, acho que este tempo também nos trouxe isso. As pessoas descobriram de repente que os livros desde sempre tiveram essa função, não é? De nos retirar da nossa realidade para nos transportar para outra. E portanto, num contexto de confinamento em que não podemos sair, são ainda mais importantes. Eu gostava imenso de outro Pode, força. Sim. O Agusa toca agora numa questão das pessoas lerem menos com ansiedade. E é uma questão que me persegue há muitos anos, e já agora gostava muitíssimo de ouvir e de aproveitar esta oportunidade. Quando é que tu achas que um artista produz mais? Em momentos, por exemplo, como este, ou em momentos em que está mais tranquilo, mais relaxado? Portanto, o que é que tu achas em relação a... Eu tenho lido entrevistas a escritores que se queixam. Tu dizes e que são tão importantes para nós também, portanto, de alguma maneira, o que é que nós fazemos? Abrimos janelas do mundo interno para ter uma outra dimensão do mundo. E acho que a arte, a criatividade... Agora, como é que tu, enquanto artista, enquanto escritor, como é que tu lidas com isso? Tenho lido entrevistas de escritores que se queixam disso, que dizem que quando enfim, toda esta tragédia começou, eles acreditaram que iam ser capazes de produzir ali um romance, 2 romances naquele período, e depois isso não aconteceu porque também eles sucumbiram a essa ansiedade e, portanto, não conseguiam senão escutar Tem isto, quer dizer, também os meios de informação, as televisões, transformaram esta situação num circo, não é? Num grande circo. E, portanto, esse constante circo dos números, não é?
Imagine se fizessem isso com as pessoas que morrem de fome, não é? Se cada vez que alguém morresse de fome, a televisão estivesse em frente da casa daquela pessoa, dizendo, oh, aqui temos o caso do Carlos que acabou de morrer de fome. Não é? Talvez já não houvesse fome hoje no mundo, não é? Mas, enfim, todo esse circo, todo esse exagero na forma como se divulga a situação, aumenta essa sensação, esse nervosismo nas pessoas, e eu acho que os escritores também são um pouco vítimas disso, não é? Alguns escritores conseguem escapar a isso, portanto, conseguem escapar do processo de informação, e creio que alguns conseguiram escrever. Eu vou dizer, eu estava habituado em Luanda, eu vivi em Luanda e em determinada altura num apartamento que ficava no centro da cidade. E Luanda é uma cidade muito ruidosa, muito agressiva. E então eu treinei-me para escrever contra esse excesso de informação, esse ruído excessivo. Não é? E consigo escrever nestas situações. Ou seja, eu sou capaz de fazer isso. Mas acredito que haja escritores que não conseguem, que não estão treinados para isso. Temos aqui mais uma questão. A questão que colocas, porque foi uma questão que se nos colocou na rede, foi exatamente nesta rede de apoio, se o facto de estarmos ali não nos ajudava exatamente também a tirar este ruído externo e esta intoxicação a que todos estávamos sujeitos, não é? O facto de se poder, de alguma maneira, estar a um outro nível de partilha e de pensamento. E estava a ouvir também, e a propósito do circo mediático, há uma jovem que há dias me descrevia esta situação e dizia assim: Luísa, porquê que não liga a televisão? Para ligar a televisão eu devia pôr assim, proibido para pessoas mais sensíveis. Eu achei, mais suscetíveis. Eu achei fantástico, portanto, porque realmente é isto, não é? Portanto, era pronto, uma coisa, uma intoxicação mas pronto, muito obrigada. Informações. Temos aqui mais uma questão. A literatura aproxima as pessoas ou é a cultura? A literatura poderá levar a despertar a cultura numa época do imediatismo mediático? Bem, a literatura é a cultura, não é? Está tudo ligado. Minha tese é a ficção. O meu foco é na ficção, não é? Ou seja, como a ficção nos transporta para o interior dos outros, porque quando lemos um romance, somos convidados, o leitor é convidado a assumir aquele papel, o olhar do protagonista, o olhar do narrador. E, portanto, há aí uma transferência permanente, não é? Um transporte para um outro corpo, para um outro pensamento. É um convite a olhar o mundo através do olhar do outro, através dos olhos do outro, não é? E isso pode ser feito através de outras formas de arte, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a ficção narrativa faz isso melhor do que nenhuma outra, não é? Até melhor do que o cinema, etc. Porque o cinema, por exemplo, um filme, nós já temos aqueles atores já com aqueles rostos, etc. Já não podemos ser nós, não é? Enquanto quando eu pego num livro, eu também vou criando as personagens. O leitor também cria o livro. O romance é criado também por quem o lê, ao mesmo tempo, enquanto o lê. E o cinema já nos retira isso, não é? Já não nos permite isso. Então, mas acho que sim, que qualquer forma de arte, de qualquer maneira, qualquer forma de arte ajuda a essa aproximação, sem dúvida nenhuma. Bom, e desta forma brilhante vamos ter que encerrar o nosso seminário. Foi tão interessante, o tempo passou rapidamente. E aproveitamos para agradecer mais uma vez à direção da IPA pela realização destes seminários virtuais. Agradecer em especial a participação dos nossos oradores, Luísa, Ney, Agualusa. Foi, eu acredito, para todos os participantes, mas particularmente para mim, foi um momento de crescimento, foi um momento delicioso conseguir ouvir-vos. Acho que precisávamos de muito mais tempo para interagirmos um bocadinho mais, mas foi um momento riquíssimo. E então também queria agradecer à equipa que também da IPA que tem estado aqui a dar-nos suporte, não é? Para que tudo corresse bem, o suporte técnico e aos organizadores também por esta iniciativa.
Aos nossos participantes, muito obrigada por estarem connosco, pelas questões muito interessantes que nos foram aqui colocadas. Nós não conseguimos responder a todas as questões, mas seguramente depois poderemos dar continuidade num outro formato. E, portanto, continuamos a todos que continuem a consultar a página da IPA, portanto, www.ipa.org, onde encontrarão recursos e informações. Sim, Luísa? Eu gostava só de deixar uma palavra e um agradecimento muito particular, obviamente à IPA, mas ao Sérgio Nico, que quando nós propusemos esta, pronto, falando, imediatamente aceitou e abraçou este projeto. A gente pode se despedir? Sim, sim, sim. Posso me despedir? Pode. Podem se despedir que eu depois concluo. Sim. Pode. Bom, eu queria agradecer à IPA também esse apoio importantíssimo ao nosso congresso, e eu queria fazer breve propaganda do congresso, convidando todos a participarem. Por quê? Porque esse congresso de psicanálise em língua portuguesa tem uma característica própria, como cada congresso lá tem a sua característica, que é exatamente os debates são multidisciplinares. Então, a literatura, a política, a economia está sempre presente junto com psicanalistas também para discutir os temas da nossa comunidade. Isso traz um enriquecimento formidável. Eu dou até um depoimento pessoal. Eu conheci o psicodrama português nesses congressos e me encantei, quer dizer, com o trabalho que os portugueses fazem com psicodrama, que no Brasil é quase que inexistente. Eu sei que tem pessoas que ainda trabalham. Quer dizer, é uma aproximação, como a aproximação com a África também, que é um dos maiores antídotos contra o racismo, é exatamente o convívio. Eu acho que quem frequenta os nossos congressos não volta mesmo para o seu país, eu tenho certeza. Volta. Obrigada, Ney. Então, passava a palavra à Água Lusa também, para se despedir. Sim, só dizer que foi um prazer conversar com vocês e espero que tenha sido útil. E muito obrigado. Okay. Muito obrigada a todos. Concluímos assim, então, anunciando o próximo seminário virtual que irá acontecer no dia 10 deste mês, sobre o lema Perda e Luto durante a pandemia de Covid-19 e que terá como apresentadoras Cordélia Hallerau, Leslie Caldwell e Marina Altman. Muito obrigada e assim chegamos ao fim, deixando mais uma vez o convite às pessoas, não é, para, enfim, para consultarem o site da IPA e, portanto, e falando também aqui do próximo congresso que vai acontecer em Vancouver, cujos as pessoas que queiram apresentar os seus trabalhos de comunicação, o prazo, portanto, foi prorrogado até o dia 30 de agosto e, portanto, terão a oportunidade de participar, portanto, neste congresso. E muito obrigada a todos pela participação, foi um prazer enorme e fiquem bem.